Fala aí, meu povo, como é que vocês estão, hein? Bom dia pra vocês. Queria valorizar a minha noite de sono perdida fazendo um vídeo sobre a seleção, primeira vitória do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti. Por que valorizar minha noite de sono dormindo? Eu não perdi uma noite de sono em vão. Eu vou compartilhar com vocês o que eu achei do jogo da seleção e eu gostei bastante, tá? Não tanto do jogo, talvez, mas eu também gostei do jogo. Mas principalmente eu gostei porque depois de muito tempo eu fiquei acordado uma noite de data FIFA para ver o que eu imagino, e talvez seja um problema meu, mas eu ver o que eu imagino que a seleção quer fazer dentro de campo. Talvez seja um problema meu, porque pode ser uma deficiência minha de antes não conseguir ver, e eu passei muito tempo sem conseguir ver o que o Brasil queria fazer em campo, com o Dorival Júnior, com o Fernando Diniz, com o Ramon, eu não conseguia ver as ideias, eu não conseguia assistir um jogo e falar, o time quer fazer isso, outra coisa é que ele consiga ou não. E no jogo de ontem, o Brasil e Paraguai, eu consegui, eu não assisti o jogo do Brasil contra o Equador, estava de férias nos últimos dias, mas eu assisti o Brasil e o Paraguai e eu consegui ver o que a seleção queria fazer dentro de campo. Basicamente já tem coisas de Carlo Ancelotti, especialmente se a gente pega o último trabalho dele no Real Madrid, eu acho que já tem algumas similaridades com algumas vezes com que o Real Madrid jogava com duas linhas de quatro, aproveitando muitos lados do campo, muitas trocas de posições entre os atacantes, o que confunde a marcação, os jogadores deixam de ser referência para os adversários, isso faz com que o adversário tenha dúvida se vai atrás do marcador ou não, se espera ou não. Gostei muito da postura dos volantes e no primeiro tempo, especialmente da saída de bola da seleção. No segundo tempo, acho que quando o Paraguai subiu um pouco mais, teve um pouquinho mais de urgência até os minutos 75, mais ou menos. Depois disso também acho que as mudanças do Brasil e a falta de força do Paraguai fizeram com que o final de jogo fosse tranquilo para a seleção brasileira, mas a subida do Paraguai no segundo tempo, acho que gerou com que o Brasil se quebrasse quase num 4-2-4, menos num 4-4-2, e se parecesse quase com um time que perdeu da Argentina há alguns meses, aquele 4-1 que o Brasil tomou, que era um time muito partido entre atacantes e defensores, com as mudanças que fez o Ancelotti e também com a falta de força do Paraguai para pressionar por mais tempo a seleção brasileira, acabou sendo uma vitória tranquila. Se a gente pega pelos números do jogo, acho que são números muito bons, de um domínio total da seleção brasileira. Vou ler aqui com vocês os números da partida, só para repassar para quem ainda não olhou. 73% de posse de bola do Brasil, 27% do Paraguai. Foi um monólogo da seleção brasileira, que finalizou 11 vezes contra 5, 8 das 11 finalizações de dentro da área. O Brasil nem sempre entrou na área do Paraguai, nem sempre teve tantas e tantas chances claras, mas a intenção era entrar bastante na área pelos lados do campo, e acho que fez isso muito bem. Se a gente pega as ações no último terço de campo, né, que é basicamente o volume de jogo, quanto tempo que você está mais perto do gol adversário. O Brasil teve 135 passes certos no terço do Paraguai, e o Paraguai teve 30 no do Brasil, 4 vezes mais perto do gol adversário, com a capacidade de tocar a bola. Basicamente o Paraguai era tentar conseguir um lateral, um escanteio, mandar a bola na área, não muito mais do que isso. Teve um chute no segundo tempo, acho que do Sanabria, né, depois de uma recuperação de bola, e nada mais do que isso. Gostei muito da postura dos volantes do Brasil, para mim foi a grande diferença, tanto para recuperar a bola, como para sair jogando, como para circular a bola. Para mim, Bruno Guimarães e Casemiro fizeram um muito bom jogo. Gostei, inclusive, de ver o Bruno Guimarães um pouco mais à frente, porque eu acho que ele funciona muito bem como um 5, mas como um 8, acho que ele foi também muito bem, participando das ações ofensivas, viradas de bola. Acho que ele e Casemiro talvez não sejam tão complementares, mas foram nesse jogo. E também no entendimento dos atacantes de trocar de posição. Quando o Martinelli ia para a ponta, o Vinícius ia para o meio do ataque. Quando o Vinícius vinha para a ponta, era o Martinelli que ia mais para o meio. Quando um volante estava um pouco mais deslocado para o lado do campo, o Alexandro, especialmente, o Alexandro, né, o lateral, fazia o papel de volante porque esse volante estava fazendo uma outra posição. Enfim, você tinha que ter os jogadores naquelas posições, independentemente de qual jogador seja. As posições deveriam estar ocupadas e eu acho que isso o time do Brasil fez muito bem. Se a gente for pegar onde a bola ficou, 25% só no terço do Brasil, 39% entre as intermediárias, no centro do campo, 36% no terço de defesa do Paraguai. Isso é bom, mostra realmente o volume de jogo da seleção brasileira. Outra coisa que eu gostei é que o Brasil teve volume de jogo e coerência futebolística por muito tempo. Porque em alguns momentos o time do Dorival tinha alguma chispa, tinha alguma faísca, mas não por muito tempo. Eu achei que a seleção por muito tempo jogou bem. Não só jogou bem por muito tempo. Fez o que queria fazer por muito tempo. A partir daí eu acho que jogou contra um time de defesa muito fechada, que não deu muito espaço, que é ainda o início de um trabalho, que precisa melhorar. E também atuações individuais de alguns jogadores muito importantes, né? Rafinha e Vinícius são os melhores jogadores do Brasil, ofensivamente, e eles não tiveram um grande dia.
nessa vitória, que eu acho que o Matheus Cunha, dos atacantes, embora o Martinelli tenha tido muitos dribles, uma boa presença, para mim o Matheus Cunha foi o mais importante dos atacantes. Eu vou descer aqui a tela para mostrar para vocês um pouco de taticamente, eu queria pegar print screens do jogo e tal, mas eu acho que aqui vai ficar melhor ilustrado, um pouco de taticamente do que eu vi do Brasil e do que eu gostei de algumas ações da seleção brasileira para mostrar essa troca de posições. Descendo aqui para mostrar para vocês, o Brasil, claro que é o amarelo, e o Paraguai é o vermelho laranjinha. Isso aqui é quase que um 4-4-2, um 4-2-4 da seleção, né? Porque deixava dois atacantes mais por dentro, Matheus Cunha e Vinícius, os números estão mais ou menos esses, os que são mesmo, os que foram mesmo utilizados pelos jogadores. Vou tentar centralizar aqui para vocês, beleza. Com Martinelli por aqui, Rafinha, Bruno Guimarães, Casemiro, Alexandro, Wanderson e os dois zagueiros Marquinhos e o Alex, o outro Alexandro, né, que aliás jogou muito bem como zagueiro pela esquerda, muito boa saída de bola. Acho que dá um passo à frente para continuar nas convocações. Daqui a pouco a gente vai ter volta de Militão, volta de Gabriel Magalhães, até a volta do Bremer também. O Brasil tem muitos bons zagueiros, mas ganha mais uma opção para estar nas próximas convocações, porque fez por merecer. Paraguai, na hora de atacar, era mais ou menos um 4-2-3-1, né, que o Almiron recuava um pouquinho mais, o Enciso recuava um pouquinho mais e ficava o Sanabria na frente. Com os lados do campo, com o Enciso sendo o jogador mais procurado, mas na hora de defender era mais um 4-4-2. E o que eu gostei da seleção brasileira é que quando o Paraguai, por muitas vezes o Paraguai jogou muito recuado, tentou jogar muito atrás, é lógico que fica muito difícil de entrar, mas o que eu acho que o Brasil fez muito bem foi abrir muito os atacantes, com os laterais um pouquinho mais por dentro, muita subida, especialmente do Wanderson pelo lado, com Bruno Guimarães um passinho à frente do Casemiro, e, não tanto à frente não, um pouquinho só, e a bola circulando muito rápido de um lado para o outro, porque quando ela vinha para a esquerda, o Paraguai tinha que vascular, não sei se a gente fala assim em português, para cá, e o Brasil conseguia girar a bola rapidamente para a direita para achar alguma situação de 1 contra 1, a mesma coisa quando vinha para cá e não achava espaço, que o Paraguai se juntava mais aqui, e o Brasil conseguia, por conta dos dois volantes, girar a bola rápida até achar uma situação de 1 contra 1 do outro lado do campo. Eu acho que isso fez com que Martinelli crescesse no jogo, poderia ter feito com que o Rafinha crescesse no jogo, acho que não foi tanto o jogo do Rafinha, eu já disse isso, né? O Rafinha acho que é um jogador mais para correr do que para driblar em espaços curtos, quem acompanha aqui, especialmente as análises de Barcelona, eu falo dessa característica do Rafinha, ele não é tanto de drible em espaço curto, ele é mais para correr, e quando o adversário está todo jogando aqui atrás, você não tem muito para onde correr, você não tem espaço para correr, então não tinha muito para onde o Rafinha ir, e não conseguiu jogar nas características que eu acho que são as preferidas dele. O Brasil fazia alguma coisa que eu achava muito boa, que eu falava da troca de posição entre os atacantes, vou deixar o Paraguai só um pouquinho mais à frente, para dar para mostrar isso um pouco mais graficamente aqui, que é quando o Vini descia aqui para receber uma bola, por exemplo, um pouco mais recuado, ele descia para cá para receber, para jogar com o Alexandro, o Martinelli entrava por aqui e o Vini depois vinha receber por aqui. Fazia essa troca de posições aqui entre os dois. Algumas vezes acontecia também entre o Rafinha e o Matheus Cunha, mas até acho que menos isso daqui. Era mais às vezes o Rafinha voltando e o Wanderson fazendo o papel de ponta quando o Rafinha ocupava outra posição. E algumas vezes a gente viu, por exemplo, quando subia algum volante aqui para dar um apoio por esse lado no ataque da seleção brasileira e faltava, por exemplo, um volante aqui, né, que seria a posição do volante, mas ele estava ocupando a posição do outro, porque o Wanderson estava ocupando uma posição de ponta e tinha mais atacantes por dentro. O Alexandro se juntava aqui como um meio-campista mais, porque na hora do ataque o Brasil precisava ter dois jogadores aqui para fazer essa bola girar até aqui. E algumas vezes o Alexandro fez esse papel, participar por dentro, como um volante, porque o outro volante está participando como lateral. Por quê? Porque o lateral está participando como ponta. E por que o lateral está participando como ponta? Porque o ponta está participando como atacante. Enfim, é um rodízio de posições, de jogadores. Na verdade, as posições são elas mesmas. É um rodízio dos jogadores nas posições e já algum automatismo, alguma coisa já bem feita para que um lateral funcionasse como volante, para garantir essa circulação de bola e que ela chegasse em boas condições por aqui. Mas a gente vê no Real Madrid a gente viu no Real Madrid do Ancelotti, e como o Ancelotti mesmo disse na entrevista, né, ele quer que jogue como o Real Madrid, mas não da última temporada, e a gente viu na temporada passada, quando tinha Rodrigo e Vinícius na frente, com Bellingham chegando um pouco mais de trás, algumas vezes o Brahim, né, o Brahim foi muito importante, por exemplo, nas oitavas de final da temporada passada contra o Leipzig, e a capacidade de troca de posições. O Bellingham fez 30 gols na primeira temporada dele do Real Madrid, às vezes trocando de posições, que eram dois atacantes, mas o Vinícius vinha para o lado do campo e abria espaço para o meio-campista entrar como o Bellingham entrava, e alguma coisa disso já foi vista na seleção. Martinelli e Vinícius trocando muito de posição pela ponta, do outro lado Rafinha e Matheus Cunha até acho que menos, só que quando o Rafinha se juntava um pouco mais por dentro, o Wanderson atacava mais, acho que o Wanderson foi bem mais incisivo do que o Alexandro,
que compôs mais uma formação de ajudar com passes e não ocupar essa faixa aqui, porque essa faixa que era melhor que fosse ocupada por Vinícius ou por Martinelli. Então eu gostei das ideias. Esse vídeo aqui acabou de bater 10 minutos. Eu acho que eu já consigo falar mais sobre as ideias que eu vi no time que o Dorival quis montar na segunda partida dele, com poucos treinos, do que eu vi de ideias do time do Dorival. Alguma coisa mais também nos primeiros jogos do Dorival, contra a Espanha, contra a Inglaterra, mas era mais um time de contra-atacar, para ver muitas ideias em um time que ataca com 70% de posse de bola contra um adversário que está todo lá atrás, e que você já consiga ver ideias de troca de posição, de deixar espaço livre para o jogador ter 1 contra 1. Eu acho que aqui já tem bastante mérito do Ancelotti do que ele quer fazer. Acho que atacar muito pelos lados, que a bola gire muito rapidamente pelo meio do campo e que ela vá para os lados, para que ali tenha situação de 1 contra 1. Hoje o Brasil tem bons jogadores de 1 contra 1 e não tem tantos jogadores de participar por dentro. Então é melhor que você aproveite o que você tem de melhor. Uma coisa que eu acho que fazia bem a seleção era a descida, mais ou menos organizar aqui de novo, esse 4-2-4, nesse 4-4-2 da seleção, era a descida do Matheus Cunha para se juntar, para ajudar um pouco mais a armar. Quando ele sai aqui da posição do 4, por exemplo, né, teve muitos embates com o Júnior Alonso e até com o Gustavo Gomes, mas o Gustavo Gomes mais para esse lado aqui com o Vinícius. Mas as saídas do Matheus Cunha da posição dele de 9 gerava alguma dúvida no Paraguai se iam atrás dele ou não, se mantinham as posições ou não, e o Brasil ganhava um jogador a mais no meio campo para ajudar a armar as jogadas. O gol sai quase que numa dessas, mas é ele chegando numa segunda linha depois da dividida do Rafinha com o lateral adversário. Mas o Matheus Cunha acho que entendeu muito bem, quando ele tinha que sair da posição de 9 para virar um meia, que ele ia gerar alguma superioridade, que ele ia receber a bola um pouco mais livre e que o Brasil aí ia poder jogar melhor e ter mais um jogador para jogar. Podia ter um 9 e um 10, e o Matheus Cunha fazia um híbrido entre essas duas coisas. Então, gostei do entendimento de jogo do Matheus Cunha para participar desse jogo de troca de posições da seleção brasileira e como que ele fez isso muito bem. Para mim, por isso, ele foi o melhor jogador do ataque da seleção. Embora o Martinelli tenha tido muitas situações de 1 contra 1, o Vinícius tenha feito o gol da vitória, eu acho que isso é muito importante. É muito importante que um dia depois de que a seleção jogue, a gente não fale mal do Vinícius, e outra coisa é que se fale bem do Vinícius, porque acho que quanto mais confiante e leve ele estiver, mais perto de ser o Vinícius do Real Madrid, o melhor do mundo da penúltima temporada, a gente vai ver. Então, fazer gols, tirar atenção, acho que é muito importante para ele e, consequentemente, para a seleção brasileira. Mas eu acho que esses dois jogadores aqui foram os principais, Casemiro e Bruno Guimarães, pela capacidade de recuperar bolas, pela capacidade de sair jogando. O gol do Brasil sai, né, numa bola longa para o Rafinha. E também pela capacidade de girar rápido essa bola. Acho que o Brasil teve uma circulação de bola mais rápida, mais coerente e que fez com que tivesse situações de lado de campo para que essa bola girasse rápido e que chegasse aqui, que essa bola, quando o Paraguai estava mais por aqui, que ela girasse rápido e que chegasse aqui para ter situações de 1 contra 1. A partir daqui tem que ser melhorar daqui para cá. Tem que ser melhorar a situação, tem que ser melhorar ou 1 contra 1, tem que ter mais chegada de segunda linha para ter mais opções de chute. Tem que melhorar um pouco a definição das jogadas dentro da área, mas também tem mérito do Paraguai, que fechou muito bem a entrada da sua área. Voltando para cá, basicamente acabou todo o meu repertório. Então é isso, meu povo, gostei, tá? Não é que a seleção esteja pronta, não é que a partir de agora voltou a seleção brasileira, não é que a partir de agora o Brasil seja candidato a ganhar a Copa do Mundo, mas eu acho que assim, a gente precisa começar por algum lugar, precisa começar por algum caminho. E pelo menos a seleção deu a sensação de que vai caminhar, de que vai andar, de que tem um caminho para seguir, de que se tiver entregar bem a bola para os jogadores de lado de campo terem 1 contra 1, é uma boa. Se circular a bola rapidamente no meio, vai gerar essas situações para os atacantes. A partir daí, achar mais os atacantes dentro da área. A partir daí, quando o adversário subir, como o Paraguai subiu no segundo tempo, não se quebrar num 4-2-4, deixar os atacantes muito longe e a saída de bola não sair e o adversário atacar e ganhar volume de jogo, como o Paraguai conseguiu por uns 10 minutos no segundo tempo. Tem coisas para melhorar, mas tem um caminho que eu acho que começou a ser percorrido. Vamos ver os próximos jogos, próxima convocação. Eu não esperava, e aqui quando o Ancelotti foi anunciado e fez a primeira convocação, eu falei em alguns vídeos aqui que eu não esperava nos 2 primeiros jogos da seleção uma super mudança. Eu acho que isso vai acontecer com o tempo esse time vai melhorar, com o tempo esse time vai evoluir, com o tempo esse time vai mostrar mais coisas que o Ancelotti quer que ele mostre, mas alguma coisinha, pelo menos um primeiro passo já foi visto. Então, gostei, acho que é bastante positivo. Os números, volume de jogo, ideia de jogo, velocidade de circulação, isso fez com que individualmente alguns jogadores também mostrassem mais perto do que eles mostram no time deles,
Caso de Casemiro, de Bruno Guimarães, de Matheus Cunha, de Gabriel Martinelli. As duas estrelas, Rafinha e Vinícius, eu acho que podem mais. Mas quando o coletivo melhora, as individualidades melhoram, e foi isso que eu acho que a gente viu contra a seleção paraguaia. Tá falado, meu povo? É isso daqui. Faz favor, se você chegou até aqui, aparentemente você gostou, de se inscrever no canal, de não perder os próximos conteúdos. Nas próximas semanas aqui, acho que vai ter bastante coisa de Mundial. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre a entrevista do Rafael Menin no Atlético, falando sobre a situação econômica do clube, mas aí eu vou falar mais de fair play do que da situação do Galo em si. Também vou falar do Barcelona ainda dessa semana, vai voltar a semana do Barça. E depois, enfim, vocês já conhecem aqui a dinâmica de responder perguntas de vocês e de falar de Mundial de Clubes. Tá falado, meu povo? Um beijo pra vocês, hein? Até a próxima. Tchau, tchau.